Olá, seja muito bem-vindo ao Palestras Online, um local onde você vai poder assistir diversas palestras sobre muitos temas, vários deles relacionados ao direito. Meu nome é Alexandre Marques Borba, eu sou juiz do trabalho no TRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. Também já atuei no TRT da 3ª Região, Minas Gerais. Sou pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho e dou aulas também. Escrevi alguns livros em conjunto com alguns colegas e hoje eu estou aqui para falar com você. Você já sabe o tema, né? Você escolheu o tema para assistir essa palestra. Então, só para identificar como que vai funcionar essa palestra, os momentos que eu vou fazer, que eu vou falar com você sobre os assuntos que eu propus. O assunto principal é a jornada de trabalho após a reforma trabalhista, o que mudou. E quanto a esse tema, nós vamos especificar dois subtítulos específicos. O primeiro deles é quanto às horas em itinere, e o segundo deles é o intervalo entre a jornada, como que era, como que passou a ser após a reforma, se teve alguma mudança substancial, se não teve. Se você é advogado, como é que você faz para atuar daqui para frente, tanto na sua petição inicial, como na própria audiência em que você tiver que instruir ou tiver que provar algum desses pedidos que você fez, ou mesmo que você contestou, se você for o advogado do réu. Você que é acadêmico, com certeza daqui a pouco você vai estar saindo aí da faculdade e vai ter que enfrentar esses tipos de pedido pela frente. Você pode enfrentar logo depois da faculdade, chegou ali, pegou uma ação trabalhista, alguém te procurou já como advogado, você passou na OAB, alguém já te procura como advogado, e você vai lá para contribuir, para trabalhar e com certeza alcançar o seu objetivo, né? Conseguir uma remuneração justa, adequada, para prover a sua própria subsistência, e para isso é muito importante que você saiba lidar com alguns pontos que a reforma trabalhista alterou. E dois desses pontos, como eu disse, horas em itinere e intervalo entre a jornada, dois tópicos relacionados à jornada de trabalho e que tiveram alterações substanciais com a reforma trabalhista. A gente vai ver especificamente durante essa palestra o que mudou de mais importante em cada um desses pontos, tá bom? Então eu vou passar aí pela jurisprudência, dizer qual os conceitos de cada um desses institutos, como que era, como que ficou, se houve alteração de alguma súmula no TST e como que vem sendo decididas essas questões, o que tem de novidade sobre isso. Tudo bem? Começando então com horas em itinere, eu vou me utilizar aqui de um mapa mental e vai ficar disponível para você esse mapa mental. Não se preocupe, não precisa copiar nada durante essa palestra, fique absolutamente atento às questões que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Não se preocupe em anotar nada, esse mapa mental com as informações mais relevantes fica disponível para você. Tá bom? Então, daqui para frente, começando agora o tema específico, fique muito atento e espero que você fique satisfeito com as explicações, tá bom? Vamos lá então. Horas em itinere. Olha como o mapa mental está grande, quanta coisa a gente tem para falar sobre horas em itinere. O que é uma hora em itinere? Bom, o conceito, eu não vou nem perder muito tempo com o conceito, porque é um instituto bem simples. A hora em itinere, ou o tempo de trajeto, tempo de percurso, é aquele tempo em que o empregado fica dentro de uma condução para ir ou retornar da empresa. Ou seja, o tempo que ele entra num ônibus, numa van, num trem, qualquer tipo de meio de transporte para ele ir ou voltar do trabalho é considerado um tempo de trajeto. A grande questão quanto a essas horas em itinere, ela não está no problema desse conceito aqui. O problema é definir quando que isso se acopla à jornada de trabalho, quando que isso é considerado tempo de serviço efetivo. Então, primeiro eu vou começar com os conceitos de como isso era antes da reforma trabalhista, porque a alteração foi substancial. Mudou uma palavrinha, mas mudou completamente o sentido da norma. Então tem que ficar muito atento a isso, porque mudou mesmo. Como que era, então, antes da reforma, a questão das horas em itinere? O artigo que regulamentava isso, que na verdade ainda regulamenta, né, é o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que está aqui no mapa mental, que colocava como requisitos aqui
para recebimento dessas horas itinerary, ou seja, para que essas horas de trajeto, de percurso, elas somassem com a jornada real de trabalho daquele empregado, tinha esses requisitos aqui antes da reforma. Esse local que ele ia, nesse transporte fornecido pelo empregador, esse local tinha que ser de difícil acesso ou não servido por transporte público. Se ele fosse para um local de difícil acesso e não houvesse transporte público até esse local, e além disso, se o empregador fornecesse aquela condução, então essas horas, esses minutos, esse tempo inteiro que ele passava dentro desse transporte, computava-se na jornada de trabalho, ou seja, o tempo que ele ficou ali dentro ia ser contado como jornada trabalhada. E se extrapolasse, então, as 8 diárias, 44 semanais, ou se tivesse alguma outra jornada específica de alguma profissão, você sabe que algumas profissões têm jornadas diferenciadas, então se passasse o limite dessas jornadas, essas horas em itinerary seriam consideradas horas extras e seriam pagas com um adicional de 50% ou então com um adicional convencional, se tivesse algum maior. Às vezes tem uma norma coletiva que prevê um adicional de 60%, 70%, 80% ou até 100% quando o trabalho é realizado em domingos e feriados, ok? E essa situação toda aqui, ela era regulamentada ainda pela súmula 90 do TST. E essa súmula 90 do TST, ela não foi revogada ainda após a reforma trabalhista. O TST, ele ainda, hoje eu estou gravando essa palestra para você, hoje eu posso dizer com absoluta certeza, pesquisei hoje essa jurisprudência aqui, a súmula do TST, e hoje eu posso te afirmar com certeza que isso aqui continua lá no site do TST. Essa súmula ainda existe dessa forma. E a súmula vai dizer as questões que eu vou passar para você daqui a pouco, e ela contrasta demais com a norma trazida pela reforma trabalhista. Isso você vai ver daqui a pouquinho no transcorrer dessa palestra. Tá? E o que dizia essa súmula 90, então? Eu vou ler aqui porque eu vou ter que utilizar esses conceitos, utilizar essas informações durante essa aula, durante essa palestra. Ok? Então, o inciso 1º da súmula 90 do TST dizia o seguinte: o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para seu retorno é computável na jornada de trabalho. Bom, esse inciso 1º ele apenas repetia praticamente o que dizia o artigo 52, parágrafo 2º da CLT. Até aqui não muita novidade. Olha lá o inciso 2º. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas em itinerary. Ou seja, se naquele momento em que o empregado deve se dirigir à empresa ou retornar do trabalho para casa, o transporte público não funcionar e o empregador fornecer esse transporte, então ia, né, antes da reforma trabalhista, iria haver o cômputo dessas horas em itinerary na jornada do empregado. Então, a incompatibilidade de horários entre o transporte público na ida ou na volta, ou em só um dos trechos, isso aqui gerava o direito ao cômputo das horas em itinerary como jornada de trabalho. Inciso 3º, a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas em itinerary. Bom, o empregador, então, ele fornecia a condução, porque o transporte público que passava ali para levar o empregado até a empresa ou para trazer ele de volta, não era suficiente, tinha poucos ônibus, a linha era muito fraca, não tinha carros suficientes, veículos suficientes, estava sempre lotado, dificultava muito o empregado chegar à empresa. Nesse caso, o TST entendia, ou ainda entende, né? A gente não sabe como é que vai ficar a questão da revisão dessas súmulas, mas ele entendia que, nesse caso, então, a mera insuficiência não gerava direito às horas em itinerary. Se há o transporte público no horário de ir, no horário de voltar, não importa se há poucos veículos disponíveis de transporte público para levar esse empregado até o local de serviço. Aqui não teria cômputo de horas de trajeto para o empregado na jornada total de trabalho diária dele. Ok? O inciso 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinerary remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte. Isso acontece muito com empresas que se situam logo depois da saída da cidade, ali no trecho já rural, mas que fica próximo
ainda ao trecho urbano da cidade. O ônibus, o transporte público, ele vai até o final, lá, vai até aquela rotatória no final da cidade, lá depois volta para a cidade. Então, isso quer dizer que até ali, se o empregado utilizar o transporte fornecido pelo empregador até aquele ponto, passar daquele ponto, só seriam contadas as horas em itinerário quando ele passou do último ponto onde há transporte público naquele determinado local. Então, o tempo que ele percorreu dentro da cidade, se há transporte público, não teria o direito ao pagamento de horas em itinerário. Tome muito cuidado com isso, eu já vi situações parecidas, mas que são um pouco diferentes, tá? Há cidades em que simplesmente não há transporte público. E aí, às vezes, a defesa vem dizendo que o trecho percorrido ele era feito dentro da cidade. Mas mesmo sendo dentro da cidade, se não há o transporte público, aí teria, então, o direito às horas em itinerário, mesmo rodando ali dentro da cidade. Então, ficar muito atento se há esse transporte público ou não, porque pode mudar a situação retratada aqui nesse inciso 4º da súmula 90 do TST. E por último aqui o inciso 5º, olha, considerando que as horas em itinerário são computáveis na jornada de trabalho, ou seja, elas se somam às horas trabalhadas lá dentro da empresa, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário, sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Ou seja, aquilo que eu já falei, as horas se somam e se passar do horário normal, das 8 diárias, das 44 semanais, ou se houver alguma jornada específica para aquela categoria, para aqueles profissionais, então isso será pago como horas extras e pode incidir o adicional de 50% ou outro maior que for previsto em normas coletivas. Tudo bem? Então agora vamos complicar um pouquinho mais essa nossa palestra. E agora falar sobre como ficou com a reforma trabalhista. Olha lá, continua sendo regrado aqui, essas horas em itinerário continuam sendo disciplinadas pelo artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Não mudou isso aqui. O que mudou foi a redação desse artigo. Agora não importa mais a forma como o empregado se desloca até o trabalho, se é o empregador que fornece essa condução, se o local é de difícil acesso, se o empregado vai com veículo próprio, não importa. Tá? Não se computam mais essas horas em itinerário, esse tempo de trajeto, de percurso do empregado, não se computa mais na jornada de trabalho. Quer dizer, então, que o legislador, ele escolheu, então, essa forma de não remunerar essas horas em itinerário, de não colocar na jornada de trabalho. Isso aqui não se considera mais tempo à disposição, não se considera tempo de jornada de trabalho. E verifique que a súmula 90 do TST ainda não foi cancelada, tampouco ela foi revisada até hoje, quando eu estou gravando essa palestra aqui para você. Então fique muito atento a isso, continue verificando o site do TST para saber como é que ficou essa questão. Se é que vai ter alguma alteração, a gente não sabe quando, não sabe como que vai ser essa alteração, então sempre bom ficar atento para ver o que o TST vai decidir após a reforma trabalhista contra essas horas em itinerário, já que a CLT teve sim uma alteração substancial quanto ao tema. Ok? E como que fica então o direito intertemporal? O que é isso, Alexandre? O que é o direito intertemporal? É a aplicação da lei no tempo. Como é que ficam aquelas situações de contratos de trabalho de empregados que já vinham trabalhando nesse sentido, que utilizavam o transporte fornecido pelo empregador, que continuam utilizando esse transporte mesmo após a reforma trabalhista? Como que fica isso aí? Bom, eu trago para você 3 correntes principais sobre esse tema aqui. A primeira corrente, que é a mais protecionista, ela diz o seguinte, olha, o direito às horas em itinerário já aderiu ao contrato de trabalho desses empregados. Então não pode mais ser extinto, ele não pode ser extirpado desses empregados. Então quem já recebia as horas em itinerário antes da reforma trabalhista, quem recebia por isso, era pago por isso, por ter acrescido o tempo de trabalho na jornada em razão do tempo de percurso, então essas pessoas não podem mais perder esse direito, elas têm o direito adquirido às horas em itinerário. Tá? Essa não parece ser a corrente prevalente, mas existe. Você pode enfrentar pela frente algum juiz que entende dessa forma. Se você for advogado do réu, você pode enfrentar uma petição inicial que peça dessa forma, ou seja, que peça o direito adquirido. Você que é acadêmico,
está saindo da faculdade pode enfrentar as duas situações, você pode querer pedir dessa forma, pode ter que se defender dessa forma, defender o seu cliente dessa forma. Já a segunda corrente que surgiu após a reforma trabalhista, ela diz que o direito ele é suprimido imediatamente pela reforma trabalhista, mas não alcança situações anteriores a 11 de novembro de 2017, que é a data na qual entrou em vigor a reforma trabalhista. Então, o que passou, passou. Lá antes de 11 de novembro de 2017, continua com o direito adquirido. Ele trabalhou antes da reforma trabalhista, então ele vai ser pago por essas horas em itinere que ele trabalhou antes da modificação. E uma terceira corrente intermediária, ela diz o seguinte: olha, o direito ele é suprimido pela reforma trabalhista, mas ressalvam-se as situações em que normas coletivas contemplem o direito e continuem vigentes. Então, os empregados eles têm direito às horas em itinere até o fim da vigência da norma coletiva. Deixa eu explicar como é que funciona isso. E é a corrente que eu adoto, inclusive. Esses empregados, eles trabalhavam antes de 11 de novembro de 2017, data da vigência da reforma trabalhista, e continuaram trabalhando depois. E aquela norma coletiva que previa, inclusive, o pagamento de algumas horas em itinere, ou suprimia totalmente esse pagamento, ela vige até maio do ano seguinte. Vamos supor que fosse assim, então. Nesse caso, até o final da vigência daquela norma coletiva, em maio, seria paga essa hora em itinere caso extrapole a jornada ao se somar o tempo de percurso com a jornada efetivamente trabalhada lá dentro da empresa. Então, até o final da vigência da norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, seriam pagas as horas em itinere, haveria o direito, pelo menos, a essas horas em itinere, ok? Na verdade, eu disse que eu aplico essa corrente aqui, mas ela é muito polêmica também, tá? Creio eu que essa segunda corrente que eu passei aqui, ela é a que tem sido mais aplicada pelos magistrados. Eu não posso dizer como que todo e qualquer magistrado decide de acordo com a primeira, com a segunda, com a terceira, se já formaram quarta ou quinta corrente, mas essas são as principais. Provavelmente são as situações que você mais vai encontrar na prática. Você que é acadêmico e está saindo da faculdade agora, passou na OAB ou está passando na OAB, vai começar a advogar, você vai encontrar com certeza uma dessas três correntes. Você que já é advogado, está assistindo essa palestra, também vai encontrar uma dessas três correntes pela frente, beleza? E, Alexandre, eu ouvi falar que todos esses processos envolvendo horas em itinere, esses pedidos, eles estão suspensos pelo STF. Como é que está essa situação? Realmente, de fato, nesse ano de 2019, o ministro Gilmar Mendes, ao julgar um agravo em recurso extraordinário no RE 121633, lá no STF, ele acabou reconhecendo a repercussão geral, e o tema relativo a esse processo refere-se exatamente às horas em itinere. A supressão ou a diminuição do tempo de percurso, a supressão de um direito não garantido constitucionalmente, que gerou o tema 1046, essa repercussão geral. Houve a suspensão nacional dos processos, mas fique muito atento com o alcance dessa norma, desse julgamento, desse julgamento proferido pelo STF. Quais são as grandes discussões aqui e que ainda estão longe de terminar? Eu já ouvi colegas meus falando uma coisa, outros colegas falando outras coisas, juízes aí muito conhecidos no Brasil com opiniões diferentes. Esses processos, aliás, essa suspensão nacional de processos abrange apenas as horas em itinere, ou também abrange qualquer outro tipo de direito não assegurado constitucionalmente que tenha sido suprimido ou reduzido por norma coletiva. Parte dos juízes entende que essa suspensão é restrita ao tema de horas em itinere, a outra parte entende que essa suspensão é geral, toda e qualquer norma coletiva que suprima ou reduza direitos não protegidos constitucionalmente. Só para deixar claro, as horas em itinere não são previstas constitucionalmente, é um direito infraconstitucional previsto na CLT antes da reforma trabalhista. E, Alexandre, se ela foi suprimida já pela reforma trabalhista, qual seria a discussão aqui então? Bom, a gente tem ainda milhares de demandas, milhares de processos discutindo justamente esse tema
sistema das horas em itinere, coisas que ainda não foram julgadas, né, processos que ainda estão pendentes de julgamento, e por isso, então, a preocupação do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral e fazer essa suspensão nacional dos processos que tratam do tema. Se vai ser só suspensão com horas em itinere ou qualquer outro tipo de norma coletiva que restrinja ou suprima direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente, isso aí vai depender da análise do magistrado. O STF me parece que deixou essa suspensão um pouco mais restrita, me parece, da decisão que seria mais restrita. O TST já me parece que deu uma abrangência maior a essa suspensão, mas a gente não pode ainda fechar um entendimento quanto a isso. É só você saber que existe essa dicotomia, existe essa a divergência de posicionamentos entre juízes do trabalho, ou até entre juízes da Corte Constitucional e juízes do trabalho, beleza? Acho que agora, então, nós encerramos o tema aqui, horas em itinere. Eu vou passar para o intervalo entre a jornada. Antes de eu falar sobre isso aqui, antes de eu terminar esse tema aqui específico, só falar para você que se você tiver algum processo que trate de horas em itinere e outros temas, o conselho que eu dou para você como advogado, como acadêmico que já está saindo da faculdade, já vai poder advogar, inclusive quanto a esses temas aqui. Se você ainda não ajuizou a ação, faça isso em 2 processos separados, faça um pedido de horas em itinere num processo, faça os outros pedidos em outro processo. Isso permite que o seu processo, que discute as outras parcelas do contrato de trabalho daquele empregado, ele caminhe mais rápido, enquanto esse que discute as horas em itinere vai ficar suspenso. Por quê? Porque tem juiz que entende, e eu não concordo, mas tem juiz que entende que se há o pedido de horas em itinere no processo, tudo vai ficar suspenso, suspende-se o processo inteiro. Nós temos outros instrumentos aí para resolver essa situação, como o julgamento antecipado de mérito, o julgamento parcial do mérito, né? Mas nem todos os juízes se utilizam disso. Então, se você puder entrar com 2 ações, uma para discutir as horas em itinere, outra para discutir os outros direitos que você postula, não tem problema nenhum, vai ficar melhor para o seu cliente, vai ficar melhor para todo mundo, inclusive para não confundir o que já foi julgado, o que continua suspenso naquela ação ali. Tá bom? Então essa era a última dica que eu tinha para você, essa é uma dica mais prática aí, para finalizar essa parte da palestra. Então agora eu vou entrar no nosso segundo tema, segunda modificação substancial que ocorreu com a reforma trabalhista, que é o intervalo intra-jornada, aquele intervalo geralmente de 1 hora, de 1 a 2 horas que o empregado tem durante a jornada de trabalho, após atingir 6 horas de trabalho contínuo, que é exatamente o que diz aqui o artigo 71 da CLT, olha lá. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Parte muito importante aqui desse tema é o parágrafo 4º desse artigo, que vai causar um pouco mais de polêmica. Olha lá. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Eu já vou comentar aqui, essa parte foi a que mais mudou e é o que vai trazer a nossa polêmica. Olha lá, o que mudou? O tempo. Antes da reforma trabalhista, se o empregado não gozasse uma parte desse intervalo mínimo de 1 hora, ele gozou 50 minutos, ele teria que receber a hora cheia. É isso mesmo, ele receberia 1 hora extra por dia, que ele não teve esse intervalo usufruído. Mais o adicional de 50% ou o adicional convencional, se houver um adicional maior, 60%, 70%, 80%, 100% em normas coletivas. E a segunda situação que mudou, claro, né, para finalizar aqui esse tema, e hoje não, se ele usufrui 50 minutos e só não usufrui 10 minutos do intervalo mínimo de 1 hora, ele tem direito hoje apenas aos 10 minutos que ele não usufruiu como hora extra, mais os adicionais, o adicional de 50% legal ou os convencionais, se houver nas normas
coletivas. Outra situação que mudou é que agora esse intervalo tem natureza indenizatória. Ele não é considerado remuneração, não é mais considerado uma verba salarial. Isso aqui é muito interessante a gente ver a súmula 437 do TST, a posição do TST antes da reforma trabalhista, e assim como na súmula 90 do TST sobre as horas itinerárias, essa súmula aqui até hoje também não foi modificada, não foi alterada ou cancelada, ela continua lá, você pode pesquisar no site do TST. O que acontece então? Eu vou destrinchar cada um dos incisos dessa súmula e fazer o contraponto com o que veio na reforma trabalhista, e você vai entender qual a polêmica disso tudo e quais serão as discussões jurídicas nas ações trabalhistas. Olha lá. Inciso 1º da súmula 437 do TST. Após a edição da Lei 892394, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente, não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, artigo 71 da CLT, antes da reforma, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. O que aconteceu? A reforma veio aqui e falou, olha, apenas do período suprimido com acréscimo de 50%. Então, aqui houve uma alteração substancial. Aqui falava que é todo o período correspondente, não apenas aquele suprimido. A reforma contrasta especificamente com essa parte da súmula que eu trago aqui para você do TST. Então a gente vai ter que ficar atento como que o TST vai reformar ou cancelar essa parte da súmula, tá? Então aqui é o primeiro ponto de discrepância entre a reforma trabalhista e o que ainda está lá no entendimento do TST. Segunda parte. É inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo entre a jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Mas olha o que vem aqui no artigo 611-A da CLT. Ele não trata no capítulo de duração do trabalho, sobre intervalo entre a jornada, mas ele trata de convenção coletiva. Olha, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, se mantiver 30 minutos, pelo menos, de intervalo intrajornada, o acordo ou a convenção coletiva podem dispor sobre intervalo intrajornada, ao contrário do que previa a súmula 437 do TST. Seguindo para o inciso 3º e a mudança da reforma. Possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º, ou seja, o intervalo intrajornada até então possuía a natureza salarial. E agora, como você já viu, que eu mostrei que é um dos pontos polêmicos, essa natureza é indenizatória. Qual que é a aplicação prática para você que está aí na faculdade, saindo e vai começar a advogar em breve, você que já advoga? O que muda isso aqui na prática trabalhista? Se tem natureza indenizatória, essa parcela não repercute no recebimento das outras, ou seja, não repercute mais no repouso semanal, nas férias, no 13º, no FGTS, no aviso prévio, tá bom? Então agora, sendo indenizatória, não há mais repercussões dessa parcela em outras parcelas contratuais. E por fim, ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do adicional respectivo na forma do 71, parágrafo 4º da CLT. E como você já viu, é possível agora, após a reforma trabalhista, a diminuição do intervalo entre a jornada, respeitando o intervalo mínimo de 30 minutos. Então, com isso aqui eu encerro a questão do intervalo intrajornada, que fique claro para você que ainda há muita discussão sobre a constitucionalidade, sobre a conveniência dessas normas. Várias dessas questões já foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não se pronunciou de forma definitiva sobre essas situações, sobre como vai ficar isso após a reforma trabalhista, se há inconstitucionalidade de algum desses dispositivos, se houve algum problema
com a redação desses dispositivos que nós analisamos aqui. Mas você pôde perceber nessa palestra, nessa aula, e você vai ver muito mais isso na prática. Você que já advoga já deve estar vendo, você que já vai entrar no mercado de trabalho, deve estar aí se preparando para a OAB, saindo da faculdade, então você vai perceber que muitas dessas discussões vão ali para a sala de audiências. A prática mudou. Antigamente, numa audiência trabalhista, se você fosse discutir o intervalo entre a jornada, você fosse produzir uma prova acerca desse tema, você simplesmente ia provar que não havia uma hora de intervalo mínimo entre a jornada. E aí, se você provasse que não havia um intervalo mínimo de uma hora, podia ser de 20 minutos, 25, meia hora, 45 minutos, aquela hora seria paga. E hoje já mudou muito essa situação, já que só vai ser pago o tempo realmente suprimido. Então você precisa hoje produzir prova de quanto tempo foi suprimido daquele intervalo do empregado. Será que ele usufruiu 30 minutos, 40 minutos, 45, 50? E isso vai influenciar no cálculo do tempo que ele vai ter que receber como horas extras por não ter usufruído parcialmente o intervalo intra-jornada. Quantas horas em itinerário os processos estão suspensos? Muito se discute também, voltando um pouquinho ao tema agora mais de prática, só para finalizar mesmo, para deixar você a par de tudo, há também uma discussão sobre o momento processual adequado para a suspensão desses processos. O correto aqui, pelo que a gente entende da decisão do Supremo Tribunal Federal, o mais correto é suspender imediatamente os processos que tratam das horas em itinerário quando previstas em normas coletivas, tá? Que fique claro que se a discussão das horas em itinerário não tiver previsão nenhuma em norma coletiva, não há suspensão. Tá? Se aquela empresa não prevê a supressão ou a redução do tempo de percurso em norma coletiva, ela simplesmente apenas não paga as horas em itinerário, não há suspensão de processo. Mas se for o caso da suspensão, a discussão é sobre o momento adequado. Segundo a decisão do STF, lendo literalmente ali aquela decisão, fica claro, aliás, não fica muito claro, mas dá para se observar que a intenção é que o processo seja suspenso imediatamente. Muitos juízes estão, pelo menos, despachando a inicial, colocando em pauta, tentando fazer o acordo e aí suspendendo. Alguns vão um pouquinho mais além, eles instruem o processo e na sentença eles suspendem aquele pedido específico de horas em itinerário. Outros juízes determinam o desmembramento dos processos, ou seja, que o advogado que já ajuizou a ação com pedido de horas em itinerário e outros pedidos, que ele desmembre aquilo ali. Ou seja, que ele continue naquela ação com os outros pedidos e ajuize outra ação apenas com aquele pedido. Difere um pouco daquela situação que eu pedi para você fazer na sua prática, para você lá na frente utilizar isso mais na prática, que seria de já entrar com as duas ações com pedidos distintos. Na minha jurisdição aqui eu já venho observando isso, eu conversei com os advogados e eles já vêm fazendo isso naturalmente, ou seja, entram com uma ação pedindo só as horas em itinerário e os outros pedidos. Mas se você já fez isso aí, nada óbvio que você converse com o magistrado e falar, eu quero desmembrar isso aqui, eu vou entrar com a outra ação, e aí essa aqui corre normalmente, pode instruir e julgar os outros pedidos. Tá? Então isso influencia, inclusive, na sua prática aí durante as audiências e como que vai ficar essa situação. Se o juiz vai suspender imediatamente o seu processo quanto às horas em itinerário, se ele vai suspender todo o processo, o que me parece mais adequado, se ele vai primeiro tentar uma conciliação, tentar fazer um acordo e depois suspender o processo, ou se ele vai instruir e suspender isso logo após o final da instrução ou na própria sentença, julgando os demais pedidos. Tá bom? Tudo isso pode acontecer com você na prática. Espero que você tenha gostado dessa palestra, espero inclusive que você tenha conseguido tirar algumas informações importantes aqui para colocar na sua vida prática. Se você já é advogado, já coloque isso em prática amanhã mesmo nas suas petições, nas suas audiências, e se você é acadêmico de direito, já sabe agora como fazer para entrar com uma ação que envolve horas em itinerário e intervalo entre a jornada, para produzir a sua prova. Se você vai advogar para o réu, também já sabe como se defender, como pedir essa suspensão dos processos, em que momento, e como fazer a sua contraprova no intervalo entre a jornada também, já que mudou a questão prática com a reforma trabalhista. Tá bom? Espero que você goste muito da palestra, aproveite bastante e vem muito mais palestras por aí. Você tem outras opções, inclusive, para assistir sobre outros temas e engrandecer aí o seu currículo, engrandecer o seu conhecimento técnico acerca do direito do trabalho e do processo do trabalho. Um grande abraço e até a próxima palestra. Espero que você me acompanhe bastante aqui no Palestras Online.
Grande abraço, até mais.